Boa noite a todos. Mais uma vez vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, porque não haveria nesta hora, neste momento, lugar melhor para a gente estar. Porque aqui, nesse momento, a gente está cuidando do nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito. Já passamos o dia inteiro na correria da matéria, na correria do buscar coisas materiais, e cada vez a gente quer buscar mais, porque essas coisas materiais, por mais que tenhamos, não nos satisfazem. Parece mentira, mas é pura verdade. O que realmente poderá nos satisfazer em plenitude é quando a gente tem a parte espiritual jamais centrada em nosso coração, no nosso pensamento, no nosso raciocínio e no nosso querer. E bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, foram palavras de Jesus, tá? Está no capítulo 5 do Evangelho, aonde Lacordaire nos diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Não tem quem não tenha algum tipo de aflição, de desgosto. Não existe. Se houver, está errado, está no planeta errado. Porque este é um planeta que tem uma categoria diante dos mundos habitados, que é um planeta de provas e expiações, que estamos caminhando agora, já graças a Deus, para uma situação de regeneração. Quem habita, que tipo de espírito habita um planeta de provas e expiações? São aqueles que precisam refazer muitas coisas do que fizeram. São aqueles que precisam aprender. São aqueles que precisam crescer moralmente. Então, para que existe essa situação do sofrimento? Já que Deus é Pai, de amor, misericórdia, bendita. Por que sofremos? Castigo de Deus? Lógico que não. Existe uma lei imutável no universo inteiro, em todas as moradas do Pai. Esta lei imutável chama-se lei de causa e efeito. Então não tem como. O pai jamais castiga o filho. Ele colocou a sua lei e não precisa de mais nada, de retoque nenhum. Porque as coisas vão caminhar como tem que ser. É isso aí. Então, todos sofrem. Lacordaire explica muito bem isso no item 18 do capítulo 5 do Evangelho, né? Há poucos que sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Está muito claro. Não é masoquismo, gente. Não é o sofrer, eu quero sofrer porque eu tenho que passar por isto. A dor é uma bênção. A dor nos chega como uma professora bendita. Lá tem uma coisinha que eu não estou bem conseguindo ainda. Me vem uma situação. Me vem até uma dor física. Batendo. Ô, Diana, o que não está tão bem aí contigo? Vamos ver. Toda vez é isso, ninguém é vítima. Ninguém sofre porque alguém quer nos fazer sofrer. Nós sofremos para aprender, para crescer. Então, quando nos chega a dor, vamos encarar essa dor com mais tranquilidade, com mais paciência. É fácil? Lógico que não é, né, gente? A gente se escabela, a gente grita, a gente chora, a gente corre, né? Lógico que não é fácil.
mas devemos suportar no sentido de tentar compreender, de tentar entender porquê daquele momento e o que eu preciso melhorar ou mudar na minha trajetória. O que eu preciso dizer, Deus? O que eu preciso dizer? Isso eu vou fazer. Então, é muito íntimo, é de foro íntimo, é muito particular. Cada um saber a situação que não está conseguindo dominar naquele momento, na sua trajetória. Então, é importante. A prece é um sustentáculo da alma, diz Lacordaire. Tá? A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. Olha o que esse cara diz, e ele sabe o que diz, né, gente? Não é, Lacordaire é um dos guias do nosso planeta, é um dos guias da nossa marcha. Por que a prece não é suficiente por si só? Porque se eu posso fazer ferida no meu joelho rezando dia e noite sem cessar. Se eu não levantar e não tomar uma atitude e não fizer algo por mim e pelos outros, e se eu fizer por outros, eu automaticamente estarei fazendo por mim, não vai resolver. Não vai resolver. Tem que ter a obra, tem que ter o trabalho. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Essa bondade de Deus, o que diz? Que todos somos irmãos. Que todos temos uma lei, que é a lei do trabalho, a lei do progresso. E que nós temos que fazer com que essa lei se encaminhe na nossa trajetória. Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Aí entra o outro lado da fé. Se eu estou passando por essa situação, se eu estou aprendendo isso, se eu estou me propondo a isso tudo, se isso tudo veio no meu encontro, ao meu encontro, é porque eu posso executar. Se eu não executar, não é por falta de condições, é porque ainda eu não consegui perceber certas coisas. Né? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Aqui, resignação e coragem. Essa palavra resignação parece assim, não, então vou aceitar. Não é isso, gente. Resignação é o quê? É compreender. É entender o processo. E coragem é atuar dentro deste processo. Isso é resignação. Não é a pessoa sentar e chorar resignada, deixar cair tudo por cima. Então, quando o evangelho, assim, que tem esse palavreado meio antigo, meio assim, parece... Uma vez uma pessoa me disse assim, há muitos anos atrás, Diana, essa tua religião, vocês são tudo masoquistas. Até pode parecer, não é? Mas na verdade não é nada disso. Nós somos lutadores, nós somos aqueles que procuramos entender e trabalhar. Não tem nada de masoquismo, não tem nada daquele que aceita sem lutar. Nada. Então o Lacordaire diz isso tudo, gente. Que nós temos que entender, sem gritar, sem espernear, sem chorar, sem espraguejar, sem botar a culpa nos outros. Entender e lutar. E lutar. E agir, fazer alguma coisa. Porque senão, não vai dar. Quando a contrariedade e a dor vos atingir, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. É isso que ele diz. E quando chegares a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justiça e satisfação, eu
fui o mais forte. Isso que Lacordaire diz. Né? Isso que ele diz. Elevai-vos acima da circunstância. É de vez em quando te retirar e olhar. Como se tu estivesse fora da situação. Se fosse com outra pessoa, o que eu diria para ela? Se essa situação, essa dor, seja lá o que for, não fosse comigo, fosse com outra pessoa, o que eu aconselharia? Porque quem está de fora tem uma visão mais ampla. E é isso que ele quer nos dar, esse parecer tão lúcido. Qual é o papel da casa espírita nisso tudo? Por que estamos aqui? Qual é o papel da doutrina espírita? Consolar e esclarecer, através do Evangelho de Jesus. Não tem, gente, tem um Evangelho aqui, nós temos, mas não tem. Bueno, o Evangelho é o manual. É o manual. Ah, mas eu não sei como agir em certas situações. Abre o Evangelho. Procura no Evangelho. Procura. E ali vai estar o caminho. Que não vai deixar sombra de dúvidas. Não vai deixar. A casa espírita também se utiliza dos recursos da fluidoterapia. Que recursos são esses? São recursos do magnetismo que todos nós possuímos. E quando este magnetismo é entendido e é colocado à disposição do nosso irmão, que por hora está pior do que nós, por hora está em crise, mas nós não sabemos se amanhã não seremos nós, nós utilizamos desta força magnética que existe no nosso corpo mais próximo da Terra, né? No nosso corpo material, e no segundo corpo, que também é só eletricidade, nós utilizamos disso, dessas forças, e jogamos com pensamento de amor, com pensamento de querer ajudar, naquilo que as pessoas recebem aqui no passe. Porque quem está ali ministrando o passe já fez uma preparação e sabe que não adianta apenas elevar as suas mãos sem que o seu pensamento dê a ordem e o seu coração permita. As pessoas que estão ali sabem disso. E já estão carecas de estudar esse tipo de coisa. Então nós estamos ali colocando a nossa energia à disposição dos nossos irmãos, né? No passe coletivo, o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Aí entra a parte de quem recebe. A parte de quem está ali para doar é bem estudada, faz curso, faz tudo. Ninguém vai ali ministrar um passe antes de passar por uma situação de aprendizado. Mas e a parte de quem entra para receber? A parte de quem chega para receber tem que estar aberto para aquilo. Né? Então, a pessoa que recebe com fé, a pessoa que recebe com humildade, sabendo que aquilo ali vai lhe fazer bem, ela vai conseguir absorver mais. A criatura descrente torna-se refratária à recepção do passe. Eu vou ali só para ver por quê. Tá, mas isso aí é bobagem. Então, automaticamente bloqueia. Então, existem os dois lados de quem ministra e quem recebe. A gente tem que entender como funciona a casa espírita, até mesmo para pedir o atendimento. Porque às vezes a pessoa pede um atendimento e não quer passar na entrevista fraterna. E por que existe a entrevista fraterna? Porque a pessoa que está ali também sabe o que está fazendo.
está intuída pelos irmãos superiores e a pessoa vai perceber o que tipo de atendimento aquela pessoa necessita. E aí não vamos dizer, eu queria ir para tal coisa, me mandaram para outra. Quem está ali sabe o que está fazendo. Então é importante. A nossa casa oferece, além do passe coletivo, outras terapias, como passes para quem se encontra no processo depressivo ou obsessivo. Conforme o Chico já colocou, né, nós temos um processo de 5 semanas num tipo de atendimento que é feito nas terças-feiras. E nós temos um outro processo que é feito num único atendimento. Mas para isso, que é a desobsessão das terças e a desobsessão por apometria das quintas. Mas não é assim, eu quero receber tal coisa. Não é assim que funciona. A gente precisa passar por um atendimento fraterno para a pessoa realmente ver a necessidade. Para a gente poder atender de forma, né, mais correta aquela pessoa, que feche mais com o que ela está precisando. E às vezes a pessoa necessita passar por tudo isso. E às vezes a pessoa não necessita. Está recebendo tanta doação de energia. Ela precisa sentar-se aqui e ouvir algumas coisas. E já resolve. Então, para cada situação, às vezes mas eu queria tanto, acho tão chique aquele trabalho lá, eu queria. Não é assim, gente. Tu pode não estar necessitando e outros tantos estão necessitando. E a fila é grande, posso garantir para vocês. Então nós precisamos, não é, receber e conseguir harmonizar os nossos centros, nossos chakras, nossos plexos, seja lá como se chama, tá? Que são entradas do prana divino, tá? Do fluido cósmico universal mais puro, aonde entra em nós, nos conecta do céu com a terra. Estamos conectados, está passando essa energia por todos nós. E nós precisamos ter tudo isso harmonizado, né? Alinhado, como a gente diz. Seja lá a palavra que usem do segmento que for. Mas nós precisamos disso. E a Casa Espírita oferece isso aqui. E muito em breve nós teremos um atendimento através do Reiki. Estamos preparando para isso. E a água fluidificada, ou a água magnetizada. Porque a água já é fluido, né, gente? A gente diz fluidificada, mas na verdade é água magnetizada, tá? Então, essa água magnetizada, que às vezes pode ser magnetizada através do trabalhador, que recebe do alto e passa para a água, né? Ou diretamente dos irmãos espirituais, que também magnetizam, né? A fluidificação da água independe, às vezes, da presença de um médium. Tragam uma aguinha de vocês, vão receber o passezinho ali, levem a garrafinha. Botem a garrafinha no colo assim, recebe o passe e ali já está sendo magnetizado. Se não querem, deixa a garrafinha ali na frente, da mesma forma será magnetizada. E uma coisa de extrema importância. Olha, vocês não calculam, gente. A importância do Evangelho no lar é a manutenção de tudo que vocês recebem aqui. O Evangelho no lar, que é feito uma vez por semana, no horário marcado com os irmãos espirituais, aonde a família se reúne, ou um só que faça já tá bom. A família não quer, ninguém quer saber disso. A pessoa senta, lê o Evangelho em voz alta, pode botar um copo d'água para fluidificar, ou uma jarrinha, que aí toda a família toma aquela jarra, aquela água. E aí, gente, por que isso? O Evangelho no lar é
o que faz com que a gente vem aqui uma vez por semana ou até 2, mas para poder manter nos outros dias é o Evangelho no lar, porque a gente chega limpinho daqui, saltitante, feliz, chega em casa, o ambiente está pesado, carregado. Pai, fui lá, não me adiantou nada, foi só naquela horinha, e aí? Então o Evangelho no lar é a asepsia do lar. É no momento em que os irmãos desencarnados, superiores, aqueles que guarnecem a família, aqueles que a gente chama de anjinho da guarda, seja lá, parentes que estão preocupados com aquele núcleo, têm licença para irem naquela hora, eles estarão lá para dar as orientações, para higienizar. Então é de extrema importância o Evangelho no lar. E aí a gente diz, não é? Que bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. E aqui a gente fala assim, o que é a fé? A fé vem de fora? A fé, vou agora prescrever, vou botar um bilhetinho, Cida, daqui para frente tu tem que ter fé. A fé não se prescreve. A fé é algo que precisa de uma caminhada para que ela seja sólida. A fé pode ser, como diz o Evangelho, pode ser raciocinada ou pode ser cega. A fé cega, aquela que tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Eu acredito, eu grito para todos que eu acredito que eu tenho muita fé. Me acontece uma dificuldade. Aí eu peço, não sou atendido naquele momento, porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. O tempo é da lei. E aí eu queria naquele momento. E a fé, aonde está? E aí desmorona. Perdi a minha fé. Ninguém perde o que não tem. Quem tem não perde. Então a fé, né, é algo que a gente adquire ao longo de muitas encarnações. E a fé tem que ser lúcida, para a gente não fraquejar na hora da dor, na hora da contrariedade. Então tu tem que ter capacidade de fazer um raciocínio em cima da situação. Então, bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. Após o trabalho virá o repouso. Ah, mas então só depois que o meu corpo morrer que a coisa... Não, gente. A gente tem momentos de alegria, de felicidade, desde que a gente não se revolte, que a gente encare a coisa numa boa, que a gente leve. Quando vê, passou. Quando vê, passa. Porque tudo passa. O Chico Xavier já dizia, não tem o que não passe. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, a mensagem para bem-aventurados os aflitos é de alegria. Como diz Lacordaire, né? De resignação no sentido da compreensão e da coragem no sentido da luta. Da luta. Que é aquela que deve começar primeiro aqui dentro. Nunca, jamais essa luta contra outros. Nunca, jamais. Então, que a paz do Pai esteja com todos. Que é assim.